Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo, transmitidos todos os sábados pela Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul, Gazeta FM 107,9, das 6h30 às 7h, repetindo, da manhã, né? E das 19h às 19h30, pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, também de Santa Cruz do Sul. Façamos uma breve oração, rogando e pedindo, suplicando. Vivemos tempos muito difíceis, tempos de muitas desavenças. Por isso é o pedido, para que nós possamos seguir Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por esse ensinamento, por ensinamento do amor, e não mais do olho por olho, do dente por dente. A lei de Talião, não mais. Vamos perseguir Jesus no bom caminho, na boa verdade e na boa vida que Ele veio nos dar. E teremos então a vida eterna, como se diz, porque somos espíritos eternos. Depois de criados por Deus, nunca mais morremos. Isto é uma grande alegria para todos nós. E que nós possamos então, em cima disso, sermos mais amáveis, mais amados, sermos mais felizes. Sim, por que não? Sermos mais felizes. Vamos buscar a felicidade relativa, mas que é uma grande felicidade para nós. Vamos buscar. Deus nos ampare em todos os momentos. Que assim seja. Pois o trabalho de hoje é sobre oração. Quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Veja bem que interessante. Quem disse? Jesus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E quando orardes, perdoai. Adianta orar sem perdoar? Já fiz um alerta para a irmã Ângela, que vai buscar no Evangelho depois. Adianta orar sem perdoar? Fica a pergunta no ar. Emmanuel nos esclarece ainda mais, quando diz: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição derrogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Se comunicam, viu? Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade,
Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Veja bem. E quando estiverdes orando, perdoai. E a vida deveria ser só uma oração o tempo todo. Poderemos viver a vida em oração e aí, consequentemente, perdoando. Irmã Ângela, cumprimentando a que a irmã encontrou no Evangelho, correlata a lição sensacional de hoje. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade que todos nós temos, cumprimentando a todos os nossos irmãos em casa que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir ou assistir, que Deus abençoe grandemente a todos. E aí nós lembramos da passagem do Evangelho lá no capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, lá no item 7 e 8, quando Jesus fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E na grande maioria dos momentos que nós estamos pedindo ou orando, nós não lembramos disso, né? Nós deixamos muito ao nosso ego falar. E Jesus, quando ele fala ali no finalzinho do texto, percebendo essas rogativas, essas mensagens que nós levamos ao alto, porque por mais que nós possamos não crer, tenhamos em mente uma coisa: Deus conhece a cada um de nós, o mais íntimo dos nossos pensamentos, o mais íntimo dos nossos sentimentos, Ele conhece. E então, como eu vou fazer uma oração se eu estou com raiva no meu coração, se eu estou com aquela mágoa pesada dentro de mim ainda? Pior ainda, né? Muitas pessoas ainda têm, vou dizer talvez a palavra coragem, de olhar para o céu e pedir: Senhor, afasta aquela pessoa de mim. Manda essa criatura para bem longe. Já emanando, como diz ali Jesus, né, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de raiva, de não perdão. Por isso Jesus fala no final: e quando orardes, perdoai. Perdão. Este é o sacrifício mais agradável a Deus. É difícil, né? Hoje em dia, né? Sempre Perdoar, foi. Né? Sempre foi. Eu creio que sempre foi. Sempre foi difícil. Né? Em todas as encarnações nossas, com certeza, sempre foi muito difícil. Eu perdoo, mas tem Deus no céu. Tem Deus no céu. Irmão Calixto dizia essa frase para nós sempre. Grande irmão Calixto, tá? De justiça divina. Ou com perdão da palavra, mas para descontrair um pouquinho, né? Os avós, os antigos, não perdoem, mas eles tinham, às vezes, uma maneira de falar, né? Deus não mata, mas achata. Né? Uma maneira grosseira, mas infelizmente é isso ainda que a gente pensa. Quando eu falo, a gente pensa, engloba todos nós, toda a humanidade ainda tem esses pensamentos. Parece utopia perdoar, né? Hoje em dia. Sempre parece. Foi. Parece, mas temos que alcançar se for utopia. Mas é possível. Claro que sim. É possível. É possível. Eu falo por experiência própria. Ainda tem muitas coisas para se trabalhar em mim. Mas a partir do momento em que nós começamos a pensar mais, a refletir, né, de maneira o que Jesus faria. Eu comecei a colocar isso na minha mente há muito tempo e continuo sempre tendo esse pensamento. Quando vem algo assim que vai me tirar fora, mas o que Jesus faria nessa situação? Qual seria a atitude de Jesus em relação a essa situação?
Ele se revoltaria, ele ficaria com raiva, com rancor, se ofenderia? Logicamente que não. Muitos dizem assim, mas não dá para se comparar com Jesus. Jesus era perdão em toda a sua totalidade, ele era amor em toda a sua totalidade, mas nós também podemos ser. Nós estamos a caminho da nossa angelitude. Nós podemos nos tornar um Cristo também. Tudo depende da nossa decisão, de querermos nos melhorar. E o perdoar, ele é muito amplo. O perdão não quer dizer que você tem que amar aquela pessoa que te ofendeu de uma maneira como você amava antes. Mas você vai aprender a amar de uma maneira diferente. De que forma? Não desejando mal para ela. Não enviando sentimentos ruins para ela. Não enviando pensamentos ruins para ela. A partir do momento que nós começamos a treinar a nossa mente nesse ponto, de olhar o outro, olhar aquela pessoa que nos ofendeu, que nos causou mal, e começar a observar ele, e ver ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus. É feito de carne e osso como eu, está aqui no plano da terra assim como eu estou. Ele errou, tem os seus erros, mas eu também tenho os meus. Aí nós começamos a praticar o quê? A indulgência. Entender o defeito do outro. Porque eu também tenho defeitos. E automaticamente nós vamos desenvolvendo a benevolência. A bondade começa a se desenvolver dentro de nós e nós começamos a enxergar aquele irmão com os olhos do Cristo. E aí nós nos damos conta, puxa vida, por que eu estou tendo esse sentimento ruim por ele? Mas que ele siga o seu caminho, vá em paz, que Deus abençoe. E começa a se libertar de toda aquela mágoa, aquela angústia que tinha dentro de si. Porque deste mundo nós nada vamos levar. Nós vamos levar tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que nesse versículo aqui do Evangelho, lá no item 7, em Mateus, diz assim: portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar com vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. O que Jesus quis dizer com esse ensinamento? Quando ele nos ensina, o sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso próprio ressentimento. É de nós nos apresentarmos humildes perante Deus. Ele quis nos mostrar exatamente isso que nós estávamos falando. Começar a olhar o outro com os olhos do Cristo. Antes de eu começar a pedir e orar a Deus, pedindo coisas para mim, eu tenho que ver primeiro lá dentro de mim se eu não tenho nenhum ressentimento contra alguém. Se eu não tenho nenhuma mágoa, um sentimento ruim guardado dentro de mim. E aí nós vemos muitas vezes, irmã Antônia, pessoas que dizem assim: eu oro e parece que a oração não passa do teto. Não sai, não vai para cima. Quanto mais eu rezo, mais coisas ruins me acontecem. Por quê? Porque o meu coração está cheio de coisas negativas, com certeza, Eu escutava agora, há poucos dias, um irmão que me perguntava: o que fizeram, que trabalho, me explica isso, Antônio. Que trabalho fizeram para mim? A minha casa nada dá certo. Uma família toda em desarmonia. Que trabalho fizeram para mim? Ora, vamos lembrar sempre que eu vou falar de novo sobre a frase de Joana de Ângeles, divulgada por Divaldo Franco. Vamos pensar bem nessa frase. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno mal. Então ninguém pode fazer o mal para mim, só eu mesmo.
a grande oração que Cristo deixou para nós é muito clara nesse sentido. No final da frase diz assim: e livrai-nos do mal. E as pessoas pensam que o mal que alguém possa me fazer. Não, gente. Não, gente. A oração é clara, Jesus já disse lá. E quando estiveres orando, perdoai. Se eu peço perdão porque eu perdoo, na oração do Pai Nosso diz isso. Eu estou pedindo perdão porque eu estou perdoando. E eu estou perdoando. Eu estou perdoando e diz: livrai-nos do mal que eu possa fazer para alguém, porque esse mal me faz mal. Então não tem trabalho, não tem nada disso que possa me fazer mal se eu estou no bem. Onde tem luz, não tem trevas. Pense, se eu estou no meio da treva, eu acender qualquer luzinha, até o vagalume alumia. Qualquer luzinha clareia. Onde tem paz não tem guerras. Não façamos guerras dentro de nós. Acalmemos a nossa família através da oração no bem. E não vamos ficar pensando que alguém lá de fora fez um trabalho contra mim, contra a minha família. Porque, coitado desse alguém, se tentou fazer isso. Porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Repito aqui, a oração do Pai Nosso é clara, perdoa. Se eu estou pensando que alguém está me fazendo mal, eu não estou perdoando alguém, eu estou pensando aquela pessoa, aquela outra, ou é aquela. Eu estou emitindo ódio, eu estou emitindo raiva, que a irmã falava aqui agora. Eu estou emitindo raiva para a pessoa. E quando orardes, perdoai. Quando eu faço o Pai Nosso, eu não posso fazer o Pai Nosso para vencer uma competição. Não, eu tenho que fazer um Pai Nosso para que eu seja, que todos os meus adversários sejam abençoados. Que vença aquele que tiver mais agilidade, mais treinamento, mas não na guerra, que eu não sobreponha, que eu não mate, que eu não tenha raiva do meu adversário. E quando estiveres em oração, perdoai. Eu estava pensando que tudo começa dentro de casa, né? Todos os homens e mulheres, todos nós, tivemos um pai, uma mãe, um lar onde nós crescemos desde da nossa existência, no começo lá, bebezinhos, aprendendo a caminhar, a falar, a ter ações. Então tudo começa dentro de casa. Quando uma família tem o entendimento que por mais dificuldades que tenham, se elas se fortalecem na fé, na coragem, no amor de Deus, elas vão superando as dificuldades. Aquele pai, aquela mãe que ensina os seus filhos a aprender a pedir desculpas. Desculpa, meu irmão, me perdoe. Está ali já ensinando esse ensinamento do Cristo. Aprender a perdoar. Com certeza serão adultos, serão homens e mulheres com pensamentos diferentes. Serão homens e mulheres que não se deixarão afetar pelas dificuldades, pelas ofensas, pelas injúrias, porque eles terão dentro de si uma fé sólida, uma base sólida, que começou aonde? Dentro do lar. Então, a importância do evangelho, da oração, desde pequenino, dentro da nossa casa. Porque naquele momento em que nós tivermos como uma prova, né, que muitas vezes nós pedimos, nosso espírito pede, que em determinada altura da nossa vida, eu vou ser acometida por uma dificuldade, que eu preciso passar. Para a minha evolução, eu pedi aquela prova ali. Mas quando chegar esse momento, eu vou estar segura, eu vou estar firme. Eu vou conseguir superar aquela dificuldade. Ao passo, enquanto nós começamos a guardar mágoa, ressentimento dentro de nós, é somente a nós que nós estamos prejudicando. É a nós. Todo o ódio que nós lançamos, a raiva, a inveja, o ciúme que a gente lança para o outro, é a nós que estamos fazendo. O mal está dentro de nós, como disse o irmão Antônio.
Então a oração do Pai Nosso, como ele falou, é muito clara. Livrai-nos do mal, principalmente do mal que ainda há dentro de nós, das nossas imperfeições, das nossas más tendências que nós trazemos, de nossas experiências passadas. E basta nós não olharmos. Não precisa querer fazer regressão para saber o que foi ou como é. É só se olhar no espelho, é só refletir as suas atitudes, as palavras, os seus sentimentos, que você vai ter uma noção de como realmente é. Então nós temos que ter isso em mente. O perdão não é para os outros, é para nós. Olha a importância, a responsabilidade. Nós fazemos essa oração do Pai Nosso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de maneira automática, sem refletir no que estamos falando. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos outros. Quer dizer, estamos dizendo a Deus: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Como que eu estou perdoando? Deus vai me perdoar da mesma forma como estou perdoando o outro. Então nós temos que refletir sobre cada palavra do Pai Nosso. A importância dessa oração. Essa oração do Pai Nosso, trazida por Jesus, olha, mais de 2000 anos. É um ensinamento moral para todos nós. É um direcionamento, é uma conduta de moral cristã, a oração do Pai Nosso. E nós não damos o valor a essa prece tão grandiosa, que quando é feita de maneira sincera, sentida com o coração, ela pode nos curar, ela nos acalma, ela nos dá tranquilidade, nos dá força, coragem. Fazer a oração do Pai Nosso com tranquilidade pela manhã antes de ir trabalhar. Com certeza você não vai se irritar no trânsito. Você vai ter tranquilidade no teu trabalho. Vai conseguir resolver aquela questão. Puxa, resolvi. Como que eu não vi que estava aqui a solução? Então, quando nós nos permitirmos fazer uma prece, mas e trabalhando em nós o perdão, não só do outro, de nós mesmos, nós temos também que aprender a nos perdoar. Não importa o que você fez há 10 minutos atrás, há 1 minuto atrás, importa o que você vai fazer de agora em diante. Como nós vamos agir daqui para frente, escrevendo diariamente no livro da nossa vida. Por isso é que nós temos que perseverar. Perseverar no amor e na caridade. Todos nós temos uma grande parcela na obra do Criador. Todo mundo é importante, viu? Todo mundo é importante. Ah, eu não sou ninguém. É sim. Ah, claro que é. Todo mundo tem uma grande importância na parcela da obra do Criador. E quando estiverdes orando, perdoai. Irmã Ângela, em oração para finalizarmos esse trabalho de hoje, por favor. Então, neste momento, acalmando o nosso coração, os nossos pensamentos, dobrando os nossos joelhos perante ao Pai, te rogamos, Deus, Criador do Universo, Deus de amor infinito, rogamos a vós, a tua misericórdia divina, a toda a humanidade, a cada irmão, no lugar mais distante que se encontre. Que teu amor divino se faça neste momento, sobre cada doente, doente do corpo, da alma,
da mente. Que o teu amor se faça sobre todos os governos, em todos os países deste planeta, em cada continente. Senhor, que a lei do amor continue a se espalhar cada vez mais, desenvolvendo entre nós a fraternidade, desenvolvendo em nosso coração a luz do perdão ao próximo, do perdão a nós mesmos, desenvolvendo em nós a coragem, a fé, a perseverança, a esperança. Que possamos deixar aos nossos filhos e netos bens, que nada possa ser destruído, que nada seja corroído, mas sim os bens do Espírito, a integridade, a honestidade, o caráter correto, a moral cristã, mas principalmente a lei do amor embutida em seus corações e em suas mentes. E assim, agradecidos que somos por tudo que temos, te pedimos, Pai, que teu amor divino nos guie sempre, sempre no melhor caminho. E a nossa Mãe Maria, este ser amado, de amor eterno, que teu manto de luz nos ampare sempre, iluminando nossas mentes, nossos corações. Que assim seja.